Saudações pessoal, eu sou Ezequiel Lustosa e esse vídeo é um vídeo resposta ao vídeo Mulato no Brasil e Racismo do Pirula. Um vídeo que na verdade é mais uma correção a graves erros históricos que ele comete no início do vídeo e depois eu comento sobre a questão do mulato em si, mas que ela é secundária nesse vídeo. Então, já dá um like, dá uma força aí se gostar e se inscreva no canal. Bom pessoal, como vocês podem ver, né, eu estou no meu carro, né, sem nenhuma grande produção. Fiz mais esse canal para poder expor minhas ideias de maneira um pouquinho mais didática. Eu já faço isso pelos meus textos lá do Médio, lá nas páginas, como é incomum, que provavelmente esse vídeo também vai estar lá. Então, né, vamos ver como vai ser a resposta de vocês. Não vai ter no início uma grande produção, mas espero complementar, vale a pena pelo conteúdo, né? Por exemplo, nesse caso, nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo mais histórico. Apesar de eu não ser historiador, né, eu, na verdade, estar mais próximo da biologia, né, como o próprio Pirula é paleontólogo, eu estou acabando minha graduação de biologia. Eu sou um grande amante da história e ele cometeu erros ali muito crassos que até eu, como leigo em história, um simpatizante, acabei notando. Tá calor aqui. Então eu acho que é importante sim corrigir isso, né, porque muitos desses erros são reproduzidos em sala de aula, são reproduzidos em jornais, pela mídia em geral, porque são principalmente erros sobre a antiguidade, sobre o Brasil Império, etc., que não sei bem por que existe uma espécie de descaso, uma espécie de má vontade mesmo quando esses assuntos são tratados. Talvez porque esses assuntos talvez não sejam tão bem trabalhados na academia, sei lá, talvez historiadores, obviamente, se formem mais focados na história do Brasil, a partir da República. Então, portanto, é meio deficitária a informação da maior parte dos historiadores. Uma especulação minha, não sei. Quem for historiador quiser comentar, me explicar isso, pode ficar à vontade. Bom, então aqui eu vou trabalhar 5 pontos, eu fiz aqui uma colinha, 5 pontos que ele erra gravemente no vídeo dele. O primeiro é sobre a diferença, né, da escravidão negreira e a escravidão que existia na antiguidade. Na verdade, ele só compartilhou o texto lá do xadrez verbal e eu vou mostrar aqui porque ele está um pouco equivocado. O segundo, tem uma frase dele, né, uma frase bem estranha, assim, que é: uma pessoa de pele escura era automaticamente um escravo. Isso é dito, acho que lá pelos 7 minutos. Então, se vocês quiserem conferir. Outro, a Constituição de 1824 não considerava negros cidadãos. 4. Dom Pedro I saiu do Brasil para ser imperador de Portugal. E, por fim, alguns comentários sobre a República Velha que ele não comentou. Não são exatamente erros, é mais complementar que foi deixado de ser dito. Então vamos começar pelo o primeiro ponto, é claro, né? O texto do xadrez verbal, na verdade, é uma resposta ao texto do Narlock, que também, assim como o próprio Pirula também critica ele ao longo do vídeo. Em que o Narlock ele faz uma defesa de que a escravidão negreira não é tão diferente de as outras escravidões ao longo da história, e na verdade é uma evolução herdeira da escravidão greco-romana. E que na verdade eu não discordo tanto dessa visão do Narlock, apesar que também acho que isso não reduz a importância, peso e a imoralidade da escravidão negreira, né? Então, eu não estou passando pano para a escravidão negreira, nem para o discurso do Narlock, nem para o discurso do Bolsonaro, nem estou dizendo que eu discordo de nada, de nenhuma dessas coisas, isso aí é uma outra discussão, mas apenas que os argumentos que acho que o Frederico, no xadrez verbal, usa não fazem lá muito sentido, né? Por exemplo, ele diz que havia uma diferença, né, de pensamento, que não havia um conceito étnico, racial na escravidão que acontecia na antiguidade. Isso é falso, é completamente falso. Os próprios gregos, né, e o próprio Aristóteles, não é ele que incentivou isso. O Aristóteles estava reproduzindo o pensamento da época, né? Só que acabou ficando posteriormente conhecida pela visão dele, mas isso já era conhecido na época. Que só
povos não gregos, os famosos bárbaros, poderiam ser escravizados. Então, os gregos já tinham um conceito de superioridade racial ou étnica, qual termo você queira. Eu sei que tem uma diferença em alguns autores, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Posso entrar então nos detalhes, senão um vídeo nunca acaba. Mas já havia um conceito de superioridade, no caso, da sociedade grega frente às outras. Então, por mais que não fosse um racismo assim mais localizado, né? Tipo, não, essa raça é inferior, mas assim, a minha raça é superior e todas as demais são inferiores. É basicamente isso que os gregos pensavam, ok? O termo bárbaro é justamente isso. Além disso, a escravidão grega, ela de fato, ela era diferente e pior que a escravidão de outros povos da época. Por quê? Porque os gregos eles precisavam muito mais de escravos, primeiramente. Então, enquanto na Mesopotâmia a escravidão ela era feita em pequena escala, por não ter necessidade econômica, e alguns povos já terem também desenvolvido filosofias contrárias à escravidão, por exemplo, os persas eram contrários à escravidão, ok? Por causa do zoroatrismo, os gregos eles precisavam de mais e eles viam os escravos como não humanos, como seres sem vida, os nascidos escravos, né? Os escravos nascidos escravos. É o que Aristóteles chamava de coisas que se mexem, né? Coisas vivas. Então são animais, basicamente, ou robôs, sei lá, se fazer um anacronismo aqui. Mas era assim, eles não viam os escravos como seres, como pessoas propriamente ditas com direitos. Ok? Na verdade, os escravos vão sendo, ao longo do tempo, melhores tratados pelos romanos, por causa também das guerras, das revoltas, do que pelos gregos originalmente. Ok? Então você tem ainda uma desumanização, uma visão de que do que o escravo era uma mercadoria, né? Você ainda tem uma questão de superioridade étnica, assim como a escravidão negreira. Então, tipo, e além disso também no texto fala que não houve um tráfico, um comércio de escravo como com o escravo sendo a mercadoria. O escravo ele era um meio de produção apenas. Isso também é falso, né? A cidade de Quios ela já tinha tráfico de escravos desde o século VI a.C. Assim como o próprio Império Romano, você tinha um grande tráfico de escravo ali, e portanto vender escravo era um comércio em si, o escravo virava a mercadoria. Então isso não é verdade. O texto, não sei por que o Frederico disse aquilo, mas sim, existia comércio, existia sim um tráfico de escravos. Não tão grande como o tráfico atlântico, né, a partir do século XVI ao século XIX, mas havia. Isso é um fato. Ok? Por fim, também o texto parece que dá a entender que um escravo brasileiro, americano, não poderia ter alforria, ser libertado. Isso é falso também, ok? A história mais clara sobre isso é Luiz Gama. Então, assim, na verdade, a escravidão negreira é de fato um resgate, um desenvolvimento da escravidão grega, em que, assim como os escravos olhavam entre si e se viam como uma raça, apesar deles terem culturas, estados, políticas diferentes, né, a Grécia Antiga ela não foi unificada até chegar Alexandre o Grande. E alguns outros períodos também teve alguns grandes reinos ali, mas a Grécia Helênica, né, ela não tinha lá não era unida. Então, mas por eles terem valores culturais muito parecidos, a mesma religião e assim por diante, eles acabavam se vendo como iguais, de certa maneira, e portanto normalmente não se escravizavam entre si. Havia sim alguns povos os espartanos escravizavam os zelotes, mas era raro. Eles achavam que só não gregos poderiam ser escravizados. Os não gregos eram inferiores a eles. Isso aconteceu um processo semelhante, só que com toda a Europa ao longo da Idade Média. Os europeus, por terem uma cultura ali católica, mais tarde também, ou católico protestante, acabaram criando um sentimento de unidade ali, e portanto que todos os brancos, né, os caucasianos, eram uma única raça, uma única etnia, e portanto passaram a ver todos os demais povos inferiores. Entretanto, os europeus eles chegaram assim, depois do final da Idade Média, a escravizar vários povos, ok? Só que com o tempo começaram a ir mais para a África. Por quê? Porque eles já eram racistas? Não. Porque
porque era mais fácil. Enquanto que lá na Ásia você tinha grandes ainda impérios islâmicos, como o otomano, você tinha na África tribos que estavam na Idade da Pedra. Então, tipo, né, eles foram pro lado mais fraco. É sempre assim que funciona a vida. Então, por uma questão geopolítica da época, acabou que, com o tempo, a Europa passou a escravizar só negros. E, posteriormente, se passou aquela ideia de que, então, o negro é inferior a todos os outros povos. Aí você tem os outros povos, os povos asiáticos, e por cima vem o homem branco, né? Então, essa foi a ideia que acabou sendo gerada, e não que ela foi a causa da escravidão negreira. Entretanto, né, mesmo assim, mesmo que isso ocorreu, houve essa hegemonização ali, ainda havia escravos não negros, ainda havia escravos brancos no tráfico atlântico pela escravidão dos muçulmanos. Os muçulmanos ainda continuavam escravizando alguns brancos que eles capturavam em portos, por piratas ali perto da Grã-Bretanha. Os próprios britânicos foram muitas vezes escravizados, assim por diante. Inclusive, há um historiador, o Robert Davis, que ele calcula que mais ou menos 1 milhão de brancos foram escravizados e mandados para Minas, né? Minas e Pedra. Né? É um número inferior a de negros, né, de africanos, foram 10 milhões a 12 milhões, segundo as estimativas, mas um número bem significativo, né? 10 para 1, é um número significativo de brancos que foram escravizados no período. Alguns historiadores acham que o número está um pouco exagerado, né, mas não negam esse fato, não existe essa negação. Okay? Brancos foram escravizados durante a escravidão negreira. Então, a escravidão, na verdade, ela teve mais esse fator geopolítico e socioeconômico, e não uma base apenas racial. Racial veio depois. Né? E aí a gente já entra para o segundo ponto. Né? Acho que, mas assim, creio que ficou claro esse primeiro ponto. Então, sim, há similaridade, sim, entre a escravidão antiga clássica, greco-romana, e a escravidão negreira. Tanto que boa parte da justificativa para a escravidão negreira foi os mesmos argumentos, consciente ou inconscientemente, da escravidão greco-romana, adicionando outros elementos, como por exemplo o cristianismo. Apesar que o cristianismo surgiu também no Império Romano, então a gente pode colocar esse mesmo saco, se a gente for pensar assim. Né? Então, o segundo ponto. Uma pessoa de pele escura era automaticamente um escravo. Isso é falso. Né? Como eu falei, então o africano ele acabou sendo mais escravizado porque ele era mais fácil de ser escravizado e posteriormente sim surgiu a teorias racistas, isso é evidente. Mas também havia escravos indígenas, ok? Por exemplo, dá para perceber que não tem nada a ver indígena com escravo, com um africano, né? Então assim, não era uma questão puramente racial, mas era questão de oportunidade. E, portanto, um negro poderia não ser escravo, e isso era bastante comum em várias sociedades, no caso brasileira. Houve vários negros, e o próprio Pirula cita isso ao longo do vídeo, ele cita o Rebouças, Luiz Gama, né, etc., que eram negros que não eram escravos, que não eram nem de famílias, no caso do Luiz Gama sim, mas no caso do Rebouças não, é uma família de elite, então provavelmente nunca nem teve um ancestral escravo, se teve foi muito antigo. Então assim, essa frase não tem nexo nenhum, ok? Uma pessoa negra na rua pode ser escrava ou não, ok? Então isso aqui é uma frase completamente absurda, tanto que teve um barão, né? O primeiro barão negro era dono de mais de 1.000 escravos. Então nenhum negro olhava para ele, um escravo olhava para ele, peraí, você também é da cor, você não pode me bater, né? Você também é escravo. Isso não existia, ok? Então essa generalização não faz sentido nenhum, pelo que ele mesmo fala no vídeo. Terceiro ponto. A Constituição de 1824 não considerava negros cidadãos. Isso é falso. Inclusive, se você for prestar atenção, ele lê um trecho que não fala nada do que ele está falando. Fala que a educação é para todos os cidadãos, mas em nenhum momento diz que negros não são cidadãos. Okay? Ele lê a interpretação do artigo que ele leu, que ele pegou. Aí você pega aquele artigo, você vê que ele vai te apontar para um outro artigo que fala a mesma coisa, e a fonte que ele dá é uma fonte de 1946, uma fonte antiga, que pode estar muito bem desatualizada. Lembra? História é uma ciência que tem continuação, é revisada constantemente. Então, se pegar uma fonte de mais de 60 anos, é complicado. Mas
se você lê a Constituição Imperial, é falso. Tanto que tem no título, a verdadeira definição de cidadão é isso. Está no título 6, no artigo 6º. A definição de cidadão é o que no Brasil tivesse nascido, quer sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, numa vez que esse não sendo por serviço de sua nação. Ingênuo, então, é alguém que nasce livre ou alguém liberto. Então, todo negro que nasceu no Brasil, que fosse liberto ou nasceu livre, por definição, era um cidadão. Ok? É o que diz a Constituição Imperial. Então, não faz sentido nenhum. Nunca a Constituição Imperial negou a cidadania a todos os negros. Isso não faz sentido nenhum. Porque senão não existiria nenhum grande negro na política. Porque senão ele não poderia votar, não poderia se eleger, não faz sentido. Né? E justamente Luiz Gama, Rebouças, etc., foram muitos importantes. O José de Patrocínio, assim por diante, foram vários nomes, grandes nomes negros na política brasileira. Foram muito influentes. Então, desculpa, não faz sentido. Na verdade, o país que negou a cidadania a todos os negros foi os Estados Unidos. Isso foi no caso foi a Suprema Corte que chegou a essa conclusão, que foi no caso Scott versus Sandford, não sei se assim pronuncia. Então, nesse caso, a Suprema Corte disse que a Constituição Federal não se referia a negros quando falava cidadão e, portanto, as leis federais não poderiam se impor contra as leis racistas estaduais, porque negro não era um cidadão a nível federal. Ok? Então, esse foi um caso muito triste, que depois foi revisado, é claro, mas é um exemplo que, na verdade, é o contrário. Né? O Brasil é acusado de algo que não é o caso dele, que não foi um crime que ele cometeu. Né? O negro era, sim, considerado cidadão, sendo livre, é claro. Só o que pode ser que o artigo estava se baseando é que, na prática, negro era um cidadão, em alguns contextos, um cidadão de segunda classe. Isso é explicado, vocês podem ver lá, O Negro e a Constituição de 1824, está no site do Senado. Então, ali é explicado que, por exemplo, um negro alforriado, ou seja, um escravo alforriado, um escravo que obtivesse a sua liberdade, poderia, em alguns casos, perder. Então, acontecia que um negro livre, um cidadão negro, poderia perder sua cidadania. Então, num branco isso não existia essa possibilidade. Entretanto, né, esse tipo de coisa ocorria por leis provinciais, né, não pelas leis do império em si. Assim como ele dá o exemplo da educação, que é uma questão provincial. Mesmo que houvesse esses casos de que o negro fosse tratado de maneira diferente pelas leis, o que é óbvio que isso aconteceria no contexto da escravidão, como acontece até hoje mesmo sem escravidão, né? É errado dizer, um abismo de diferença, que os negros não eram considerados cidadãos pela Constituição Imperial. Isso é um abismo, porque é que nem dizer que nós temos uma Constituição racista, né, porque existe racismo na sociedade, sabe? É a mesma coisa. É uma coisa completamente absurda e diferente. Okay? Então, o artigo que ele se baseou se equivocou, porque não é isso que a Constituição Imperial falava, com certeza. Okay? O quarto é o mais engraçado, né? O Dom Pedro I saiu do Brasil para ser imperador de Portugal. Né? Essa lenda, né, essas histórias, elas foram criadas justamente na época que o Dom Pedro I estava vivo. Okay? A história, assim, essa história não tem nem pé nem cabeça, porque assim, ele fala que a independência do Brasil foi de mentirinha, né? Tanto que o Dom Pedro I saiu daqui para virar imperador e voltar a ser imperador em Portugal. Mas espera aí, se era tudo mentirinha, se Brasil e Portugal é a mesma coisa, por que sair daqui para Portugal, né? E aliás, o que tem a ver uma coisa com outra, né? Por que se o cara sai daqui e vai para outro país e virar imperador, o que isso prova que a nossa independência é falsa? Justamente o contrário, né? Se ele teve que sair daqui, abdicar da coroa daqui para ser rei de Portugal, rei, não imperador,
Portanto, isso é um sinal de que os dois países eram diferentes, eram separados, né? Então, assim, é uma história sem pé nem cabeça, é falsa, ok? A história real é essa. Houve a independência e houve uma guerra, sim, uma guerra entre as forças de Portugal contra... E aí que vem a parte legal. O Brasil não tinha exército, não tinha marinha nem nada. Então Dom Pedro I chamou uns amigos dele, uns generais, também pagou um monte de mercenários e formou aos trancos e barrancos do nada um exército e uma marinha, principalmente uma marinha muito forte. E ali, nos primeiros 2 anos, né, conseguiu ter algumas vitórias contra Portugal, que ok, não tinha uma grande força militar aqui no Brasil, mas tinha um número considerável. Só que para isso não se prolongar, porque o Brasil não tinha condição para nada, o Brasil não tinha infraestrutura nenhuma. Okay? A independência do Brasil foi um susto para todo mundo, até para o Dom Pedro I, até para o Dom João VI, porque porque o Brasil não tinha nada, nunca teve muita infraestrutura, não tinha um banco do Brasil, um banco até do próprio Dom João VI vir para cá e colocar um, então enfim, né? Era um país, era uma fazendona gigantesca sem qualquer infraestrutura. Então ele fez um acordo com o próprio pai dele, com a corte de Portugal, para Portugal aceitar a independência, né, parar com a guerra, deu um dote em dinheiro que ele pegou emprestado na Inglaterra, manteve o título de rei do Brasil a Dom João VI e ainda se manteve como sucessor ao trono de Portugal. Okay? Esse acordo ficou em segredo por um tempo. Entretanto, mesmo que houve pouca guerra, essa guerra foi só 2 anos, o sentimento anti-português manteve-se na elite brasileira. Então começou a surgir um boato de que havia um projeto do Portugal voltar a tomar o Brasil como colônia e que talvez Dom Pedro I fosse parte disso, porque ele era português, né, pelo menos de sangue, apesar que a alma dele era bem brasileira. Né? Para mim, o Dom Pedro I era muito mais brasileiro de alma do que Dom Pedro II, apesar de Dom Pedro II ter nascido aqui, que isso não é um elogio, okay? Nenhuma crítica, só uma constatação. Bem, então inclusive o Bonifácio ele diz isso, dá a entender isso numa discurso lá na Constituinte, por isso que Dom Pedro I fica pé da vida, desfaz a Constituinte, expulsa Dom Bonifácio do país e faz a Constituição do jeito dele. Que inclusive é uma Constituição, aí eu faço um outro vídeo sobre, pro contexto até que decente, boa, né? Não era maravilhosa, perfeita, que nem alguns falam por aí, mas era muito boa pro contexto. Bem, e aí então houve várias crises, né? Ele perdeu a Cisplatina, que virou Uruguai atual, teve casa com a Domitila, teve lá a morte da Leopoldina, ele não conseguia também dialogar, não sabia ser muito bom político, ele mesmo dizia que odiava político, odiava ser rei, ele queria ser general, queria ser soldado. E então ele abdica, vendo que não conseguiria, né, resistir no trono sem, sei lá, ter que partir para uma guerra assim, para fazer um golpe ou coisa assim. E aí então ele vai para exílio na França e fica um bom tempo só isso, sendo um cara lá na França. Até que o irmão dele dá um golpe em Portugal, né? O irmão dele, o Dom Miguel, se torna um rei absolutista em Portugal. Então Dom Pedro I forma um exército de voluntários pequeno, acho que de 5 mil, o irmão dele tinha uns 50 mil de homens, e invade Portugal e derruba o irmão dele e liberta o país, colocando novamente a filha dele no poder e a filha dele faz uma constituição. Aí Portugal volta a ter uma monarquia constitucional. E Dom Pedro I, ele, pelas guerras e pela própria saúde dele nunca foi lá muito boa, ele acaba saindo da guerra, ele vai para a cama, né, já super mal, com tuberculose e muitos outros problemas. Inclusive, vale lembrar que ele não só comandava, ele lutava na linha de frente, ele comia, ele ficava no acampamento junto com outros soldados. E só deu tempo então, de passar o trono para a filha e morreu. Porque mandar umas cartas, enfim, fazer lá as coisas de última hora e morreu. Então, tipo, ele não saiu do Brasil para virar imperador de Portugal, né?
Ele saiu para ser exilado mesmo, para evitar perder. Ele preferiu abdicar do seu trono para manter a monarquia do Brasil intacta, que deu certo, que Dom Pedro II vai assumir pouco tempo depois. E ele vai para exílio, fica lá e depois que ele vai se libertar Portugal porque precisa, mas logo morre. Então ele não vai lá para ter mais um trono maior. Então isso é falso. Ok? Muito falso. E por fim, algumas considerações da República Velha, né? É um erro histórico de achar, muitos acham que a favela foi criada por causa da escravidão, assim, mas na verdade o termo favela foi originado por quê? No comecinho da República surgiu Canudos, uma comunidade lá do Nordeste que, né, que ficou, foi liderada pelo conselheiro, que era um líder messiânico, um religioso sebastiano, e a República mandou então um exército formou um exército assim de última hora e mandou para destruir Canudos. E muitos homens pobres foram convocados com a promessa de receberem uma casa. Depois que eles mataram, foi um dos maiores massacres, maiores crimes da história do Brasil, eles voltaram para o Rio de Janeiro, né, que era então capital, pedindo a famosa casa e nada. Né, o governo brasileiro simplesmente falou assim, né, se vira aí, não sei, não tenho, se vira aí. Então esses escravos, desculpa, tem muito escravo, né, nesse vídeo. Esses soldados foram para os morros do Rio de Janeiro e como lá eles, e também não onde eles foram lá em Canudos tinha uma planta chamada favela, eles passaram a chamar os seus morros de favela. Então, pública, na verdade, que criou a favela. Ok? Então é isso. Sobre a questão dos mulatos, que eu tenho a dizer, concordo de maneira geral. Aí a questão do mulato menos a discordância, como eu falei, isso é secundário. Eu concordo e eu acho interessante uma questão também. Como que esse pessoal critica, né, a questão do termo mulato e vão lá para a origem etimológica, sendo que muitos deles defendem a flexibilização que houve na última reforma da ortográfica, que basicamente ignorou completamente a questão etimológica das palavras, muitas vezes misturando coisas que não tinha nada a ver. Então, eu acho interessante como eles gostam de ser puristas com a palavra quando é conveniente, quando não é, né? E também é uma coisa que não faz sentido, né? Não é porque a palavra mulato originalmente tinha um significado negativo, não quer dizer que quem use hoje tem um sentido negativo. Não sei se a origem de mulato, eu vi também que tem essa outra teoria, né, que mulato pode ser, quer dizer, simplesmente mestiço de árabe com não árabe, mas mesmo que tenha uma origem negativa, não acho que isso deveria ser pauta para retirar a palavra, ok? O que deveria, agora sim, ok, eu sei que a pessoa não gosta da palavra mulato, então por uma questão de respeito, eu vou lá e não falo mulato para ela, ok, né? Assim, sei lá, tem pessoas que não gostam do próprio nome e preferem um apelido, eu vou chamar ela pelo apelido, né? Mas qualquer coisa fora disso, tipo, não vamos criar uma lei para tirar mulato do dicionário. Por favor, né? Aí se não, porque senão, né, cada época tem uma moral. Então daqui a pouco muitas coisas que a gente acha normal vai ser considerado algo errado no futuro. Então daqui, sei lá, 300 anos, todo o nosso dicionário vai ser desfeito, vai ser criado outras palavras, porque tudo para as visões do futuro, quase tudo vai ser considerado algo negativo, com uma origem negativa. Então por isso, eu não concordo que não há por que problematizar o termo mulato, assim como outras palavras. Bom, então é isso. Como eu falei, isso aqui é um vídeo. Eu sei que o objetivo dele não era falar sobre a questão histórica, né, toda do Brasil, é natural que ele erre, mas foram tantos erros e assim. E muitas vezes esses erros são feitos propositalmente para serviço de algumas ideologias, assim como ao contrário. Assim como ele também fala que há erros, ou o Narlock esconde certos fatos para pregar uma ideologia, ele acabou fazendo isso também, creio eu, não intencionalmente, então eu estou aqui fazendo a minha função. Então, se gostou, curta, se inscreva, comente,
Se você está vendo esse vídeo aí pela página em comum, então não está vendo pelo YouTube, vê aqui embaixo, eu provavelmente coloquei o link do canal do YouTube, aí você pode entrar, você pode se inscrever, pode curtir e pode ver todas as minhas referências, que tudo que eu estou falando aqui tem fonte, tem referência, tem artigo, tudo bonitinho, para vocês verem, pra vocês terem certeza. Também aproveitem e vejam o meu texto sobre Dom Pedro I, né, Dom Pedro I, a encarnação do verdadeiro Brasil, em que eu comento a história de Dom Pedro I um pouquinho mais completa sobre e indico também alguns canais que falam sobre a história do Brasil. Tá ok? Valeu aí, pessoal. Falou!